Só Deus sabe, né? Amém. Gente, então, a aula passada, a gente finalizou o Êxodo, o Gênesis, com a apostila. Então, nós fizemos o Gênesis, a parte no livro, e nós lemos toda a apostila e comentamos. Aí, para iniciar essa aula, antes de nós entrarmos no Êxodo, a minha pergunta é: alguém tem alguma dúvida ainda sobre Gênesis? Então, assim, eu sei que nem todas conseguiram ler, né? Mas agora, eu acredito que com essas duas aulas que a gente teve, quando vocês forem ler ou reler, vocês vão ler com outro entendimento, né? Ficou mais fácil? Ficou mais claro? Vocês conseguiram entender? Porque essa é a intenção, tá? Hoje a gente vai usar o livro, tá bom? Aí a Manu vai usar com a Emily. Quem não, todo mundo tem? Ou tem alguém aí do lado que tem? Nós vamos começar o Gênesis nele, tá? Então, vocês vão abrir lá na página 49. Já tá sujo. Página 49. Ah, não. Desculpa, gente. Oh, sorry. 43. Página 43, corrigindo. Gente, isso é sono, gente. Isso é sono. Página 43. Ó. Lembra que nós fechamos o Gênesis, então, com a morte de... Quem que morreu lá no final do Gênesis? José também. Morre Jacó. Toda a sua descendência, então, agora já está dentro do Egito. E a palavra fala, então, que José morre. Vamos pegar o último capítulo de Gênesis? Vamos só fazer uma retrospectiva. Lá no finalzinho, ó, capítulo 50 do Gênesis. No comecinho do capítulo 50, relata a morte de Jacó, né? José chora sobre Jacó e ele acabou falecendo. A palavra diz que ele embalsamou o seu pai e agora ele chama aqui, ó, olha como que começa. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço que embalsamassem seu pai. Como que tá aí? Seu pai? Israel. Então, agora Jacó deixou de ser Jacó. Jacó se tornou, então, Israel. Deus trocou o nome de Jacó. Então, por isso que toda a descendência dele, que está ali dentro do Egito, que é conhecido como povo hebreu, vai começar a se chamar o povo de Israel, porque é a descendência de Jacó, ou seja, a descendência de Israel, tá? Aí a palavra fala que ele sepultou o pai dele, lá no versículo 7, ó. Então José partiu para sepultar o seu pai, com ele foram todos os conselheiros de Faraó, as autoridades do Egito, e além deles todos da família de José, seus irmãos, todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas, os bois foram deixados em Gozém. Gente, eu nunca sei como é que fala essa palavra. Aí vai falar aqui, ó, no versículo 13. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servisse como propriedade para a sepultura. Então, ali nesse campo
não sei se vocês se atentaram para isso, foi uma terra que Abraão comprou e ele sepultou Sara lá. Depois ele foi sepultado lá. Depois Raquel não foi sepultada lá. Raquel, gente, foi sepultada à beira do caminho. Ela morre numa viagem e ela acaba sendo sepultada à beira do caminho, né? Mas José leva então o seu pai, Israel, né, que era Jacó, e enterra ele lá em Canaã. Ele não fica enterrado em Israel, não fica enterrado no Egito, tá? Só tô falando isso porque eu quero chegar num ponto com vocês, ó. A partir do versículo 24, olha o que José fala. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte. José, tá? Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. José profetiza aqui na beira da morte. Por quê? Porque quando ele levou o pai dele, Jacó, José, né? José profetiza aqui. Porque quando ele levou Jacó e os irmãos, ele estava levando eles para um tempo de prosperidade, para uma terra próspera, porque o Egito estava, né, abastado, mas Canaã estava em sequidão. Porém, isso aqui é como se fosse uma profecia, ó, porque ele fala assim que Deus virá no auxílio deles e tirará eles da terra do Egito e levará de volta para Canaã. E ele falou assim: quando vocês forem, não me deixem aqui, mesmo morto, não deixem meus ossos nessa terra, me levem de volta para Canaã, tá? Então o Êxodo, então Gênesis termina assim, nesse cenário, e o Êxodo ele vai começar de uma outra maneira. Peguem lá no livro então, para a gente ver. É a sequência da história mesmo, tá? É a sequência do que estava acontecendo ali no final do Gênesis. No livro, ele vai trazer ali de novo, então, os personagens principais, que é Moisés, Arão e Faraó. Então, agora já não tem mais José, já não tem mais Jacó, José morreu, Jacó também. Então, vai aparecer aquele que eu falei para vocês, que até hoje o povo de Israel considera o maior profeta, que é Moisés. Então, Moisés aparece na Bíblia no livro de Êxodo. Araão, seu irmão, e Faraó, que era o governador do Egito, tá? Aonde que acontece o livro do Êxodo? No Egito. Depois, quando eles saem do Egito, no deserto do Sinai. E aí, quando eles vão para o Monte Sinai. Sobre o que vai se tratar esse livro? As palavras-chave. Páscoa. Então, no Êxodo, é a primeira vez que aparece a Páscoa, o ritual da Páscoa. Vai falar sobre libertação, vai falar sobre lei e aliança. O tema do livro é a libertação dos israelitas do Egito e sua caminhada até o Monte Sinai, onde Deus lhes dá a lei e manda construir o tabernáculo. Quem estava na igreja domingo? Gente, fiquei tão feliz com o pastor Santo mostrando o tabernáculo. Se eu fosse pregar, ia ser daquele jeito, assim, desenhando. Assim. Porque você viu o tanto de pessoas que levantou a mão, que não sabia nem o que era o tabernáculo. É desesperador. Ai, pastora, mas assim, não é tão importante assim. É. Porque é aquilo que a gente falou, a gente precisa saber de onde a gente vem. E hoje nós somos o tabernáculo. Aquilo lá, você viu que lindo quando ele pôs a cruz? Estava desenhando, né? Deus então vai desenhando. E como que ele chegou naquele entendimento? Estudando. E a gente vai chegar nisso. Então aqui no Êxodo, a gente vai ver isso, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo. O livro traz 3 versículos chaves que eu gosto muito também, acho que resume bem.
No capítulo 3, versículo 8, nós vamos ter assim, ó. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir naquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Então é quando Deus fala que ele vem para livrar o povo, ele vai cumprir então aquilo que Moisés falou, ou aquilo que José falou. Gente, é tanto personagem. A primeira vez que eu dei esse estudo, Abraão e Jacó para mim era a mesma pessoa. Eu não conseguia discernir. Sabe que jeito que. Ai, como é que decora? Estudando. Estudando. Toda vez que eu ensino uma turma, eu aprendo mais. Fixa mais na minha mente. Então, assim, é muito personagem, tá? Por isso que eu vou falando assim, às vezes. Mas não é Moisés aqui. Quem tá falando aqui, ó. Quando José, lembra? José morreu e profetizou que Deus livraria eles. Então, Deus, no capítulo 3, ali no comecinho do livro, ele já vai falar ó, que vai libertar o povo dos egípcios, levar eles para a terra que era Canaã, a terra que manava leite e mel. Depois, no capítulo 12, versículo 23, tem assim, ó. Porque o Senhor... Vem aqui, Rúbia. Ou aqui. É a Rúbia. Por... Gente, eu fiquei séria. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. O livramento da Páscoa. O sangue do cordeiro passado na porta das casas, que vai livrar eles da morte. E depois do capítulo 24, versículo 12, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Então, resume bem, que é o comecinho, esse primeiro versículo, que é quando Deus fala que vai libertar o povo. Depois, no processo de libertação, vai ter as pragas. Então, aí, na verdade, a Páscoa. A Páscoa é, como é que se fala? Ela foi um livramento também, né, para o povo, porque era uma praga de morte e aqueles que tinham o sangue do cordeiro não morreram. E, por último, quando Deus, então, agora, com o povo já livre da terra do Egito, já livre da morte, Deus, então, vai pedir para Moisés subir no Monte Sinai e aí ele vai dar as leis para Moisés cuidar daquele povo, tá? Pode virar a página. Na página 44 fala assim, ó. Êxodo é o segundo livro do Pentateuco. É a sequência histórica de Gênesis. Ele inicia aproximadamente 400 anos após a morte de José. Tá? 400 anos. Então, José morreu e o povo ficou 400 anos no deserto. O que aconteceu nesses 400 anos? Eles se multiplicaram. Lembra que a promessa de Deus para Abraão? Farei de ti pai de multidões. Então, eles se multiplicaram, cresceram, as 12 tribos foram formadas, que eram os 12 filhos, né, de Jacó. Eles formaram como se fossem 12 povos, né, eles tinham a sua descendência, e eles cresceram muito nesses 400 anos. O livro relata a multiplicação dos descendentes de Jacó no Egito e a ascensão de um rei que não conhecia José. 400 anos depois, esse faraó e esse rei que estava no trono, pode até ser que ele soubesse quem foi José, mas pensa nós, 400 anos... Vocês lembram quem que era o presidente do Brasil há 400 anos atrás? Né? Então, tem, né? Porque em 1500 foi... não tinha também. A proclamação da República foi depois, né? Então, aconteceu mesmo. Porque a gente pensa assim, como que o faraó esqueceu do José? Igual nós esquecemos dos que passou por nós, tá? Isso que hoje a gente tem muito mais informação, né? Então, agora, esse novo rei, que é um faraó, ele, por temor, porque ele fica com medo, porque o povo de Israel, os hebreus, eram muitos.
passa então a escravizar esse povo. E o nome do livro significa saída ou partida e conta como Deus libertou seu povo eleito da escravidão do Egito por meio de 10 pragas, que foram especialmente escolhidas, pois representavam os juízos de Deus sobre os deuses do Egito. Vocês vão abrir a Bíblia? Vamos abrir. Quem aqui conseguiu ler o Êxodo? Tá. Capítulo 7. Capítulo 7. Olha lá. No capítulo 7, a gente vai ver então as pragas. Quem nunca ouviu falar das pragas? Todo mundo ouviu. Então, as pragas são 10 pragas. Essas pragas, Deus não falou assim, ó, ai, agora eu vou mandar piolho. Ai, agora, hein? Ai, agora eu vou ferir a água. Tudo que Deus faz tem um, tudo. E hoje, tudo que a gente vive, quando a gente olha para a nossa vida e aquilo que a gente está passando, a gente, às vezes na hora que a gente está passando, a gente não vê. Mas depois a gente fala, olha, era esse o propósito. Então a palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, eternamente. Então lá atrás ele já era um Deus de propósitos. Então essas pragas, elas tinham um propósito. E qual era esse propósito? Era confrontar os deuses do Egito. Porque o Egito era uma nação idólatra. Era uma nação que tinha vários deuses. Era uma nação que tinha Deus para tudo quanto é coisa. Se vocês pegarem, assim, aqueles filmes que mostram... tem um que que eu gostava de assistir. Como é que chama? Que mostra lá no Egito, eles iam descobrir... Eles vão sempre procurar tesouros, né? Procurar a múmia. A múmia. Aí mostra, eles tinham muitos deuses. Então, assim, a primeira praga, ó, lá no versículo 14, a primeira praga era o sangue. O que foi? As águas do rio Nilo se transformaram em sangue. No livro, olha aqui como que ele traz. As águas em sangue, que está no capítulo 7, versículo 14 a 25, era um julgamento, um confronto contra um Deus que eles adoravam, que chamava Deus Rapi. Esse Deus era um Deus do Nilo. Eles idolatravam o rio Nilo. Tá? E qual que foi o efeito dessa praga no coração de Faraó? Faraó amoleceu o coração? Não, a palavra fala que ele endureceu o coração. No capítulo 8, do versículo 1 ao 15, vem a segunda praga, que são as rãs. Pensa, as mulheres já piram. Deus estava confrontando uma deusa, a deusa Hecate. Era uma deusa da fertilidade. Essa deusa, essa estátua, ela tinha uma cabeça de rã. Tá? Então, faz a mesma coisa. Faraó endurece o coração. A terceira praga é os piolhos. Capítulo 8, versículo 16 ao 19. Deus estava confrontando esse Deus aqui, ó, Deus Geb, ou Seb, que era o Deus terra. Porque assim, gente, toda vez que Deus fazia um milagre, fazia uma manifestação, o que Faraó fazia? Faraó chamava os magos dele. Não fala que ele chama os feiticeiros dele? Ó, no capítulo 7, no versículo 22, quando é transformada a água em sangue, capítulo 7, versículo 22, fala assim, ó. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa, por meio de suas ciências ocultas.
Então, assim, o que eles estavam acostumados? Eles estavam acostumados a sinais. Então, Deus vai falar com eles na linguagem que eles entendem. Hoje, Deus fala conosco na linguagem que a gente entende. Então, assim, aquele povo, por que eles criam naqueles deuses? Porque os magos, através de feitiçaria, faziam aqueles sinais. Porque a palavra vai falar que Satanás, ele tem poderes malignos, né? A palavra diz que ele se transfigura em anjo de luz. Vai nos terreiros, né? Eles fazem sinais. Então, assim, Deus vai mostrar para eles que não era só aquele Deus do Rio Nilo. Tipo assim, o Nilo não é um Deus. Se eu quiser, eu toco no Nilo. E aí ele vai e transforma o Nilo em sangue. Aí os magos vai lá e faz a mesma coisa. Então, o que eles estão vendo? Que realmente é um Deus, porque está fazendo as mesmas coisas que eles estão acostumados ver os deuses a fazer, tá? A mesma coisa da rã. Deus vai lá, manda a rã para todo lado. Vêm os magos e fazem a mesma coisa, quer ver? Deixa eu achar o verso. É o capítulo 8. Ó, isso, versículo 7. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs a toda a terra do Egito, tá? E assim vai. Aí vem os piolhos, aí vai vir as moscas. As moscas, Deus estava confrontando esse Deus Kefre. Quem que já assistiu o filme lá? Tem os caravelhos sagrados, né? No filme da Múmia, que é tipo um besouro, né? Um negócio assim. Então, assim, nessa quarta praga, 8, do 20 ao 32, Moisés fala que vai fazer um acordo, né? Moisés não, Faraó fala que vai fazer um acordo. No último versículo, ó, versículo 8, ou capítulo 8, versículo 32. Diz assim, ó, depois, né, então, que Faraó falou que faria o acordo, mas também dessa vez o Faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Ele desesperava na hora da praga e aí ele falava que ia deixar libertar. Aí a praga era cessada e ele falava, não vou libertar coisa nenhuma. Tá? A quinta praga, a peste nos animais. Eles tinham um deus chamado Deus Apis, que era um touro sagrado. Tudo isso era estátua, tá, gente? Tudo era estátua. Que era aquele touro sagrado, então ele era o protetor dos animais. Deus manda peste, a palavra fala que morre todos os animais. Versículo, capítulo 9, versículo 3. Saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. E é a mesma coisa. Faraó manda verificar, constatou que nenhum dos animais dos israelitas tinha morrido, os deles todos tinham morrido, mas mesmo assim ele não deixou o povo ir. Aí vem a sexta praga, feridas purulentas, úlceras. O deus Sutek, Tifão, o deus a quem se oferecia as cinzas dos mortos. Era o Deus que cuidava da saúde deles, a quem eles recorriam quando estavam enfermos. Então a palavra fala que eles se encheram de feridas, mas olha aqui começa a mudar na sexta praga. Vai lá no versículo 11 do capítulo 9. Lembra que os magos estão sempre fazendo a mesma coisa? Olha o que relata aqui na praga das feridas. Nem os magos podiam se manter diante de Moisés,
porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor, agora muda, gente. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Agora já não é mais Faraó. É Deus endurecendo o coração de Faraó. Vocês vão ver que Deus dá uma chance. Mas nas primeiras pragas, o coração de Faraó, a palavra fala que está obstinado. Gente, o que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa cega para qualquer outra coisa que não é aquilo que ela quer. Sabe, a pessoa obstinada, você fala assim, mas vai dar errado. Mas a pessoa não te ouve, ela não quer saber, ela tá... Essa é a palavra mesmo, ela tá obstinada. Então, até a terceira praga, né? Água em sangue, rãs, piolhos, moscas. A palavra fala que o coração de Faraó ficou obstinado. Mas a partir da sexta praga, a gente vê outra coisa. A gente vê que Deus endurece o coração de Faraó. E Deus já tinha falado isso a Moisés. Deus já tinha falado, quando chamou Moisés lá na sarça, ele falou, olha, eu vou mandar as pragas, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Porque Deus estava tratando, Deus não tinha terminado o tratamento ainda. Era 10 deuses que ele queria confrontar, tá? E ainda está no sexto. A sétima praga, chuva de pedra, ou granizo. Ele, capítulo 9, do versículo 13 ao 35, é um julgamento, um confronto contra o Deus Shu, o Deus atmosfera, o Deus que controlava o tempo, tá? Aqui, tem um versículo que eu quero ler. Porque vai começar assim. O que acontece? Os magos vão perceber que a coisa é séria. Eles que tratam com a feitiçaria. E eles começam, então, a aconselhar Faraó. Eles que mexiam com a feitiçaria, que sabiam que era, né, isso que eles faziam, eles começam a falar para Faraó, chega, cede, porque o Deus é mais poderoso que nós, o Deus dos hebreus. Mas a palavra fala que que Faraó não amolece. Versículo 35 diz assim, o coração do Faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Aí vem então a nuvem de gafanhotos. Deus estava confrontando o Deus Serápia, que era o Deus que protegia toda a terra do Egito contra os gafanhotos. Eles tinham um Deus para proteger só contra os gafanhotos, tá? Aqui, nos gafanhotos, acontece a mesma coisa. Capítulo 10, versículo 7. Olha o que os conselheiros falam para Faraó. Os conselheiros do Faraó lhe disseram, até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, ao Deus deles. Não percebes que você está arruinando o Egito? Mas mesmo assim a palavra fala que não. Ó, disse-lhes o Faraó, vocês vão precisar, versículo 10, capítulo 10. Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e com as crianças. É claro que vocês estão com más intenções, de forma alguma. Aí ele vai falar que só os homens poderiam sair. Só que ele diz, Moisés fala que não, né? Que ele quer que todos vão. Os gafanhotos não deixaram restar nada verde nas árvores, nem nas plantas, nem em toda a terra do Egito. Aí no versículo 16, o faraó manda chamar Moisés e Araão imediatamente e diz, pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. O Senhor fez soprar com muito mais força um vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito.
Mas o Senhor, não é mais o faraó, endureceu o coração de Faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. Aí vem a nona praga, que é as trevas. Deus vai confrontar o Deus Ra, que é o Deus Sol. Que quer dizer, não tem Deus no sol coisa nenhuma, que se eu mandar ficar à noite, vai ficar à noite para sempre. É isso que ele queria dizer, tá? E aí no versículo 27 acontece a mesma coisa. A palavra diz que, ó, as trevas eram tão densas que podiam ser apalpadas. Gente, eu detesto breu. Detesto breu. Sabe aquele escuro breu que você não vê nada? Eu não gosto nem para dormir. Eu gosto do escuro para dormir. Eu gosto do escuro para dormir. Mas aquele escuro que você fecha o olho é uma coisa, que você abre é a mesma coisa. É horrível. É horrível, eu não gosto. Sabe, quando você tá num lugar assim, que você não sabe onde tá a janela, onde tá a porta, me dá um trem. Aí o Fernando fala assim, fala, amor, tá muito escuro, tá um breu isso aqui, detesto. Porque pra mim tem que ser assim, eu gosto escuro, a gente dorme com tudo apagado. E com a luzinha do ar lá, vamos ficar ajudar. Fica clarinho, sabe, um negócio assim, um feixe que entra embaixo da porta, que se eu quiser saber onde eu tô, eu sei. Eu nunca esqueço uma vez, eu fui dormir na casa de uma amiga que eu era criança, eu nunca tinha dormido na casa dela. E aí a gente deitou, ela tinha a cama, eu deitei no chão, ela apagou a luz. Eu abri o olho, fechava o olho, era a mesma coisa, foi me dando um pavor. Eu não lembrava, na casa da tia Tar, eu não lembrava onde estava a janela, o quarto era uma suíte. Eu não lembrava onde estava do quarto do banheiro. Eu falei, gente, se eu não tinha celular, né, pra gente dar uma alumiada. Eu falei, gente, se à noite se eu precisar levantar fazer um xixi, eu vou sair trombando nas paredes aqui. Então eu não gosto de breu. E a palavra fala que era essas trevas. Ó, no versículo 21 fala assim: trevas tais que poderão ser apalpadas. Versículo 23, ninguém pode ver ninguém. Ó, é bem isso que eu tô falando, ó. Ninguém pode ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais que habitavam. Tá? Aí, Faraó chama Moisés e fala assim, ó, vão, prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças, e o resto podem ir. Mas Moisés disse, tu mesmo nos darás os animais para nossos sacrifícios e holocaustos, que vamos oferecer ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que recolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quantos animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o Faraó a Moisés: sai da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. E agora vem então a última praga. A última praga, Deus vai confrontar o próprio Faraó. Porque naquela época, e por muito tempo, gente, isso se estendeu em todo lugar que era monarquia, o Deus ou o governador, eles tinham como um escolhido por Deus. Então, na época de Faraó, lá do Egito, Faraó era um Deus. Ele era digno de culto, as pessoas prestavam culto para ele, não é? As pessoas se reverenciavam para ele. Então agora Deus vai confrontar esse homem que se acha Deus. Como assim um homem é Deus? Ele tem poder sobre o quê? E aí é quando vem então a praga da morte dos primogênitos, tá? E Deus vai provar o quê? Que não há outro Deus além dele, porque só ele é capaz de dar a vida e tirar a vida, bom? Aí vamos continuar lá no livro. Depois a gente volta na palavra para... Assim como o Gênesis, o livro, que é o livro dos princípios, Êxodo é o livro da redenção. Gênesis começa com a perfeição no Éden. E o Êxodo começa com a ruína no Egito. Gênesis conta a história de uma família. Êxodo, a história de uma nação, que é a advinda desta família, tá? Logo após Gênesis, que relata a entrada do pecado no mundo,
e, como consequência, a morte do ser humano, no segundo livro da Bíblia temos a obra de Deus para a salvação do homem. Isso nos mostra que Deus não fica passivo quando vê o homem que ele criou perecendo. Pelo contrário, o Deus Todo-Poderoso se move em direção aos seus escolhidos. Tá? Então, o Gênesis, ele acaba num caos. Deus fez um mundo perfeito, com seres humanos perfeitos. Deu tudo errado com Adão. Deu tudo errado com Noé. Aí Deus agora vai chamar Abraão. E Abraão, ele dá umas pisadas na bola. Aí ele vai usar Isaac, até que nasce Jacó. E agora José. Mas como é que está o povo? Estava numa terra passando fome. Teve que ir morar numa outra terra para poder comer, e agora nessa terra que eles estão vivendo para poder comer, eles viraram escravos. Então, assim, o livro do Gênesis, ele é isso, a história da humanidade. E o que o Êxodo vai mostrar? Que Deus, ele não fica passivo quando ele vê o homem sofrendo. Ele vai, então, agora se mover para tirar o povo dele da escravidão do Egito, tá? O capítulo central do livro do Êxodo é o capítulo 10, que fala da Páscoa. Hã? 12º, capítulo 12. Adoro a aluna que me ajuda. É o 12º, que nos fala da Páscoa. Esta palavra, no inglês, é Passover. É Passover, mano, que fala? Tá lendo aí? É. Que significa literalmente passar sobre. Foi exatamente isso que Deus, que fez o anjo destruidor. Quando via o sangue do cordeiro na porta de alguma casa israelita, ele passava sobre a casa. E não entrava para matar o primogênito. Então ele passava sobre a casa. O que vocês entendem por Páscoa? Quando fala Páscoa, Páscoa significa misericórdia. Achei que ia falar qualquer coisa. Põe lá, filha, pra mamãe. Agora pode pôr água, tá? Passa uma aguinha nela. O quê? Ah, tá do lado de fora. Passa água. Água. Não é. Que quando fala assim, misericórdia, gente. Tem nada a ver, vocês vão ver que não tem nada a ver com coisa de chocolate. Então assim, na verdade, o que significa Páscoa? Páscoa é passagem. Tá? Porque o cordeiro, essa festa do cordeiro, isso aí é a festa da ressurreição. E a festa da Páscoa, ela não é uma festa de ressurreição. Ela fala de morte. Tá? O que a gente tem que prestar atenção e tomar muito cuidado? Que tudo que a gente tem como entendimento de festas cristãs tem base no catolicismo. E o catolicismo romano, ele distorceu totalmente. Por quê? Ele colocou um paganismo junto para chamar aqueles que não eram cristãos para dentro da igreja e para não confrontar aquilo que eles já faziam, eles falavam assim, não, nessa festa a gente comemora isso também. Esse é o resumo. Quando a igreja católica em Roma, lá na Idade Média, a igreja comandava o mundo. Nada acontecia sem a bênção, era a igreja que batia o martelo. Vocês assistir filme de época, filme onde tem rei, monarca, sempre tem o quê? Um padre. Tá? Então, assim, a igreja católica, ela dominava. Então, assim, como que ela ia dominar? Convertendo pessoas para o cristianismo. Não, ela quis trazer todo mundo, porque daí ela trouxe recursos e ela trouxe riqueza. A igreja católica é a igreja mais rica do mundo. Muito se fala do protestante, do evangélico, né? Hoje a gente tem esse rótulo
que também foi o mundo que colocou, né? Que a igreja evangélica pede dinheiro, mas a igreja católica? A igreja católica ela faz boleto. A igreja católica, ela é dona do mundo. Ela faz boleto. Tudo eles têm. Você vai lá para Roma, na cidade, como é que fala o nome da cidade? Eu nem sei, gente. Onde o Papa fica? No Vaticano. A minha mãe foi lá. Como é católica? Não. Mas ela foi fazer um passeio pela Europa e ela passou no Vaticano. É coisa de outro mundo. Então, assim, as maiores riquezas do mundo estão na mão da Igreja Católica. Vocês conhecem alguma igreja católica? Você vê alguma igreja católica feia, padecendo? Não, né? Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado? Que a Páscoa, como o Natal, como todas as outras festas cristãs, a tudo que a gente entende veio do catolicismo. A não ser que você seja um crente de berço, igual a Manu tem o privilégio, mas mesmo assim ainda entende, porque a gente recebe muito do mundo. Isso vem, não vem propriamente da igreja, vem do mundo. Você pega gente que não é cristão comemorando a Páscoa, comemorando o Natal, né? Então hoje não é mais uma festa cristã. Então assim, a Páscoa, ela não é uma festa da ressurreição. As pessoas falam assim, na Páscoa a gente comemora a ressurreição de Cristo. Não, a gente não comemora a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo tem nada a ver com a Páscoa. Nada a ver. Aqui estava mostrando a morte do Cordeiro. Então, a Páscoa é uma passagem. Que passagem? Da morte para a vida. Da escravidão para a liberdade. É isso que significa a Páscoa. E aonde, pastora, que tá eu queria entender a Páscoa, a gente está no livro do Êxodo. Vocês vão pegar ali no capítulo 12, Moisés vai descrever certinho o que é a Páscoa. Então, por que a gente não aprende isso nas igrejas, né? E por que as pessoas são enganadas? Porque não lê a Bíblia. Porque é bem facinho. Quem entendeu o Êxodo viu ali. Eu tenho Hã? Hã? Eu tenho na nossa vida, eu tenho na deles. Tem na deles, tá? Então, a Páscoa significa passagem, passar sobre. Então, Moisés vai ensinar, vai pedir para eles pegar o cordeiro, um cordeiro sem defeito, e vai matar aquele cordeiro, e vai pegar o sangue daquele cordeiro e vai passar nos umbrais da porta. E o espírito da morte, ele foi liberado por Deus. É um anjo destruidor, a palavra fala. E ele só não vai entrar e matar aonde tiver o quê? O sangue. Por que a gente ora assim? Senhor, passa o teu sangue. A gente ora muito assim em casa, Senhor, passa o teu sangue nas portas, né? A gente unge as janelas e tal. Tá aqui, na Páscoa. Porque quando vir uma maldade sobre o mundo, uma tragédia, igual a gente tem visto acontecer, que o Senhor que veja o sangue, né? Mas assim, isso é simbólico. Nessa época foi realmente desse jeito. Hoje não. Esfrega sangue na porta. Vão chamar um sanatório, tá doida? Você morar num prédio e eu for síndica, eu vou chamar a gente, esse povo aqui tá doido. Tá? Então hoje vai falar que é macumba. A professora falando a respeito das riquezas, né, da Igreja Católica, né? Eu tenho uma cunhada que é fechadora, né? Agora eu só que é freira. E eles são riquíssimos mesmo, porque a gente viu, quando eu e meu marido fomos no Rio de Janeiro passar férias, que era o Colégio Maria de Maria, a gente ficou numa casa em Guarulhinha, que não era uma casa, era uma mansão, onde ficavam as irmãs descansando. Era uma coisa Eu quero, é um desafio. Vai nas paróquias e olha as casas dos padres, né? Que eu não sei como é que chama. Vai ali na Cristo Ressuscitado e vai olhar do lado da casa do padre para você ver. Ele mora sozinho, ele não tem família. É uma mansão, eles não põem a mão em nada. Não, lá como fala, Cabo Frio, dentro
minutos da casa lá, que era ó, a gente estava em Guapina e era 10 minutos para Cabo Frio, era outra casa. Então, aí a gente foi na outra casa, porque a gente tinha um lugar que a gente hora. Não, no Vaticano é todo assim, até onde você pisa. Você não pode entrar com câmera fotográfica dentro, é tudo de ouro. Já fui várias vezes. Lá em cima só tem o senhor dá, né? Faz o coro hoje. Então, olha lá, vamos continuar. Página 45, fala assim, ó. Portanto, a Páscoa é uma figura da nossa redenção, pois representa tanto o julgamento divino sobre este mundo, quanto a nossa salvação e libertação. Então, a Páscoa, o que ela representa? A nossa redenção, a nossa salvação. Porque Deus aplicou o julgamento divino sobre aqueles que não estavam, né, o adorando, trazendo a morte, mas ele trouxe salvação e libertação para o povo dele. Porém, não somente a Páscoa, mas muitas coisas no livro do Êxodo são figuras para nós cristãos no Novo Testamento. Então tá, hoje a Páscoa ela é figurativa. Ninguém vai sair matando cordeiro, assando, comendo em casa, sem sandália nos pés, com sandália nos pés e passando sangue nas portas, né? Hoje é figurativo para nós, porque isso já se cumpriu. Ó, Jeová libertou Israel da escravidão do Egito e da mesma forma Deus nos liberta do pecado, da morte e do mundo e de Satanás. Tá? Da mesma maneira que Deus libertou o povo da escravidão, hoje, quando a gente se converte, quando a gente vem para Jesus Cristo, é como se a gente estivesse saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Tem um caminho de deserto aí no meio. Ai, misericórdia. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo vai falar que ele foi morto para que o seu sangue removesse os nossos pecados, em João 1, 29, e nos livrasse da morte eterna, em João 8, 51. Então, lá no Antigo Testamento, um cordeirinho morreu para cada família. Hoje, nós não precisamos matar cordeiro, ele mesmo se entregou. Do mesmo jeito que o pecado entrou por um homem na terra, ele também foi redimido por um homem, vamos dizer assim, tá? Deus precisa escrever agora a sua lei em nossos corações, através da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E a sua presença precisa habitar em nós, entre nós, por meio da comunhão da igreja, enquanto estamos indo para a terra prometida, a vida abundante em Cristo Jesus. Não fica mais fácil de entender? Né? Ó, hoje, por que a gente fala assim, mas nós não estamos na época da lei, aquilo lá não serve mais. Não, não serve mesmo, serve a mensagem. A gente não precisa ter as tábuas, a gente não precisa decorar aquilo lá. Não, através do estudo e a gente entendendo o que Deus quer, a gente traz aonde? Para dentro do nosso coração, né? E a gente vai, então, habitar em comunhão. Lembra que eu falei na primeira ou na segunda aula sobre a igreja? Sobre nós irmos à igreja? Que lá na igreja a comunhão nos faz um corpo, tá? Então, hoje é isso. A presença de Deus, ela habita em nós e através de nós quando a gente tem comunhão uma com as outras, tá? Moisés é o personagem principal do livro do Êxodo e a sua vida pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. Primeiro período foi no Egito, sendo criado como a filha de Faraó. Atos 21, 23. Eu vou abrir aqui para vocês, para ver. Atos 7. Atos 7. Porque a palavra fala lá no comecinho, no primeiro capítulo, que então o rei, com medo, o faraó, né, com medo do crescimento daquele povo, vai mandar matar os meninos. E a mãe de faraó coloca a Joquebede, né,
coloca o menino Moisés na cesta e põe no rio. E olha o que os apóstolos escrevem a respeito de Moisés lá em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 7, versículo 21 a 23. Isso. Ó, a partir do 20, fala assim, ó, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Essa palavra no grego, quando essa palavra foi traduzida para extraordinário ou formoso, tem Bíblia que fala assim, que o menino formoso, muito formoso, extraordinário, bonito. Em grego, a palavra queria dizer que ele era bonito aos olhos de Deus. Então Deus via uma beleza, não era uma beleza igual a gente vê. Tipo assim, aquele bebê Johnson, louro, do olho azul. Não, era um bebê que Deus viu dentro. Aos olhos de Deus, ele era belo, tá? Então, ó, por 3 meses ele foi criado na casa dos seus pais. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Tá? Então, isso aqui não está no Êxodo. Vocês podem ler o primeiro capítulo do Êxodo, não está. Quem que relata? Os apóstolos, os discípulos de Jesus. Eles, quando saem para ensinar o povo, eles que vão relatar. Então, assim, por isso que, você tá vendo? É algo do Antigo Testamento sendo falado no Novo, lá depois que Jesus já morreu. Então, a palavra, ela tem disso. Por isso que a gente tem que entender ela toda. Tá? É o que eu falei para vocês. O novo e o velho e o novo, eles conversam. Eles estão interligados. A gente não pode estudar a gente não pode estudar o Antigo Testamento sem visitar o Novo e não pode estudar o Novo Testamento sem visitar o Antigo. A gente tem que estar sempre assim, ó, fazendo as ligações. E vocês vão ver que vai ser sempre perfeito. Sempre, nunca vai se contradizer. Os livros que se contradiziam foram considerados apócrifos e foram retirados, tá? Da Bíblia. Então, Moisés, como a palavra aqui em Atos fala, quando ele tinha 40 anos, ele então decidiu sair do Egito. Então, foi 3 períodos de 40 anos. O primeiro que ele viveu no Egito, como a filha de Faraó, sendo educado em toda a sabedoria egípcia. Depois, como fugitivo na terra de Midian, Atos 7, 29 a 30. No mesmo capítulo que nós estamos, ó, a partir do versículo 29, fala assim: ouvindo isto, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, então, ele viveu 40 anos no palácio como filho de Faraó, depois 40 anos em Midian, lá com Jetro e a sua esposa. Teve 2 filhos, um dos filhos chamava Gerson. Sério. Ó, aí passado 40 anos apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Gente, o capítulo 7 aqui de Atos, todo ele, na verdade, vai falar bastante de Moisés, tá? E depois aqui, ele viveu como guia, e os outros 40 anos, viveu como guia do povo de Deus para a terra prometida, ainda nesse capítulo, a partir do versículo 36, que fala assim, ó. Ele os tirou de lá, né? Tirou do Egito, fazendo maravilhas e sinais no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos.
Beleza? Então, ele viveu 3 períodos de 40 anos. Olha que coisa, né? E depois eles... Ó, Deus é demais. Eu digo meu pedido, certo? A defesa de Deus. Isso, a defesa de Estevão no Sinédrio. Não é? Vamos lá. Além da redenção, que é um tema que trata esse livro, há outros 2 temas nesse livro. A lei, que são os 10 mandamentos, tá? E o tabernáculo. A lei era o conjunto de mandamentos de Deus para o seu povo, e o tabernáculo era o local de habitação de Deus no meio deles. Isto nos revela que Deus desejava habitar entre os seus, mas para isso eles precisavam se santificar, obedecendo a sua lei. Em outras palavras, Deus, olha que forte, somente pode habitar junto daqueles que lhes obedecem e daqueles que vivem debaixo do seu reinado. Toda a construção do tabernáculo e aquela construção de leis e de mandamentos era Deus falando para o povo: eu não posso habitar no meio de vocês do jeito que vocês vivem, porque eu sou santo. E que jeito que eles estavam? Eles viveram a vida toda no Egito. Eles comiam como os egípcios, eles falavam como os egípcios, e eles cresceram vendo aquela adoração, aquele monte de deuses. Então, eles tinham uma idolatria no coração. Então, o que Deus quer com isso? Dando esse monte de lei, mandando construir um tabernáculo. Porque, gente, depois, na hora que a gente chegar lá no tabernáculo, pensa num troço trabalhoso que foi. Era uma tenda enorme e eles montavam e desmontavam aquilo todas as vezes que eles se moviam no deserto. Era Deus falando: eu só posso habitar se vocês estiverem de acordo com as minhas leis. Então, obediência. E ele tinha um lugar especial para habitar. Ele estava dentro do tabernáculo. Era um lugar santo. O Santo dos Santos, que é o último lugar lá onde o pastor Sandro mostrou nas imagens, o sacerdote entrava uma vez por ano amarrado numa corda com um cinto no couro. E se ele tivesse em pecado, caía morto, eles ouviam e puxavam para fora. Olha o nosso privilégio hoje. Olha o que Jesus fez, né? Então vamos lá, página 46, acabando. Aí eu vou dar um intervalinho. O livro do Êxodo é um dos mais importantes do Antigo Testamento. Dr. R.A. Cole diz: se quisermos entender a mensagem central do Novo Testamento, o livro que mais vale a pena estudar com atenção é o Êxodo. Ele é rico em eventos marcantes nas Escrituras, dentre as quais vamos citar aqui, o comissionamento de Moisés, através da sarça ardente, a nova revelação de Deus por meio do nome Iavé, tá? Traduzido por Iavé, Javé, Jeová, que todos querem dizer: eu sou o Senhor. As 10 pragas que assolaram o Egito, a celebração da Páscoa e o livramento do povo hebreu, a passagem pelo Mar Vermelho, a coluna de nuvem de dia e de fogo de noite no deserto, a provisão sobrenatural de Deus com o maná, a manifestação de Deus no Monte Sinai, os 10 mandamentos, a aliança de Deus com o povo, a idolatria do bezerro de ouro e a construção do tabernáculo. São pontos chaves para a gente entender, estudar e para entender depois todo o ministério e sacrifício de Cristo, porque ele vai cumprir de maneira perfeita tudo que estava sendo desenhado. Por isso que a palavra fala assim, que é da sombra. O Antigo Testamento é sombra, tá? Aí tem a divisão dos livros, a maneira que pode dividir o livro. Primeira parte, Israel no Egito, Israel no deserto, Israel no Monte Sinai, ou escravidão do povo e a chamada do Redentor, redenção e libertação do povo, revelação de Deus para o povo, ou a saída, que é a ênfase no poder de Deus, a lei, a ênfase nos princípios de Deus, e o tabernáculo, a ênfase na presença de Deus. Amém? Vamos dar um intervalinho para vocês irem no banheiro, beber um cafezinho e aí a gente volta, tá? Já é
Vamos retornar, gente? Então, aí no livro acabou, né? O Êxodo. Jesus. Eu quero falar um pouquinho para você. Medo de mim? Como fazia na casa comendo? O banheiro, ela tá falando, texto deu as pessoas, como fazia com o banheiro? Será que eles cavavam buraco? Cavava buraco, ia na água. Acho que sim, né? Pensa as mulheres. Abençoada. Por isso que a palavra fala assim, que a mulher era considerada imunda, porque ela realmente ficava imunda. Hoje a gente usa tudo que a gente usa, tem tudo que a gente tem e a gente se sente imunda. Você vai trabalhar de manhã, quando você chega às 6 horas da tarde para tomar um banho, você tá assim que você não se aguenta. Agora pensa essas mulheres, elas ficavam fora da cidade. Esse é um negócio só lavar os pés, né? Por quê? Gente, deserto, não tinha água. Olha a ventania, será que vai chover? Eles não tinham água para banho, né? A gente vive hoje uma realidade, nossa, já pensou não poder tomar banho? A gente toma 2, 3 banhos por dia, né? Dia quente. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente. Você vai ver Deus falar assim, para as mulheres ficar fora do arraial, quando ganha nenê. Você vai ver lá, quando a gente chega lá em Levítico, que tem as leis da mulher que ganha nenê. Ela tem que ficar não sei quanto tempo longe. Como que a gente fica depois que ganha bebê? Não, aquele cheiro do leite, misericórdia. Nossa, eu não vou nem lembrar. Acho que não tinha essa coisa, na sua água. Não tinha pano, será que eles tinham água? Então, elas usavam panos. Mas mesmo que usavam panos, gente, na Idade Média, as rainhas, as princesas, a gente vai ver filme da Idade Média, elas usavam mais saias por baixo. Não existia calcinha. Eram coisas totalmente diferentes. Eu assisti uma série esses dias com o Fernando, que elas usavam umas saias e assim, aí tem as camareiras, as escravas lá, né? Isso pra gente da alta sociedade. Que limpavam elas, que tiravam as saias. Agora pensa para lavar essas saias. Então muitas eram queimadas. Pensa no povo pobre, um povo escravo, um povo igual esse cara assim. Então assim, o que a gente tem que ter? Essa lente quando a gente vai ler o Levítico. Deus está tratando com esse povo. Então a gente não pode levar isso hoje ao pé da letra. A mulher, quando está imunda, né, nos seus dias, não faz isso, não faz aquilo, porque realmente não dava mesmo para fazer. Tá? Nós acabamos ali o livro, o que o livro traz a respeito do Êxodo. E o que é interessante a gente estudar, e eu quero trazer para vocês. Não, agora vocês vão só anotar, tá? Que eu vou falar. Agora é um material fora. Moisés. Porque Moisés é o autor desses livros, tá? Então, olha que engraçado. Moisés nasceu no segundo livro, mas o primeiro livro foi escrito por ele. Né? Então, assim, ó. Considerando a antiguidade, Moisés foi inegavelmente mais antigo que todos os autores ilustres do mundo inteiro, os quais obtiveram para a Grécia o título de Mãe das Ciências e das Artes. Pois Moisés existiu quase 500 anos antes de Homero, 800 anos antes do filósofo Tales, que foi o primeiro filósofo a tratar da natureza, 900 anos antes de Pitágoras e mais de 1.100 anos antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram como que os chefes, mestres de toda a sabedoria dos gregos. Se considerarmos o que parece grandioso em seus escritos e em toda a sequência de sua vida, veremos que, não podendo contar com nenhuma luz na antiguidade profana,
antes da qual ele se manifestou ao mundo, foi ao mesmo tempo. Gente, todos esses filósofos aqui, grandes homens que eu li, por mais que vocês não conheçam, Homero, Tales, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles foram cada um na sua área exemplares. Foram pais da filosofia, pais da ciência, pais da história, que nasceram na Grécia. Lembra que a Bíblia foi traduzida do hebreu para o grego. Então pensa, esse livro chegou na Grécia, que era a mãe de todas as filosofias, de toda a história. Se a gente considerar tudo isso e olhar para os livros que Moisés escreveu, a gente vai ver que ele foi orador, ele tratou com 5.000 pessoas no deserto. 5.000 não, muito mais de 5.000, que eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Então tinha muita gente. Então ele foi orador, poeta, porque ele escreve cânticos. Vocês vão ver que depois que eles atravessam o Mar Vermelho, ele faz uma canção a Deus. Ele foi historiador, porque ele contou a história do mundo, da fundação do mundo. Ele foi filósofo, ele foi legislador, ele que escreveu as primeiras leis. Ele foi teólogo, profeta, mais que pontífice. Ele se sagrou o grão sacerdote, ele foi o primeiro sacerdote. Ele foi ministro de Deus. Ele tratou, a palavra fala que Moisés tratava com Deus como um amigo ao seu amigo. Ele conduziu todo o povo. Por fim, para dizer numa só palavra, mestre e árbitro da natureza, intérprete do céu, vencedor dos reis, Deus de Faraó. Então, assim, é esse homem que escreveu esses 5 primeiros livros. Então, assim, por causa disso e até hoje, então ele é considerado o maior profeta, o maior homem de Deus, tá? Porque realmente Deus escolheu ele, Deus narrou Gênesis para ele. Lembra que eu falei que ele ficou lá 40 dias lá em cima do monte? E Deus narra para ele então a criação do mundo, a história de Moisés, a história de Noé. Não se sabe quem que escreveu o livro de Jó, mas muitos acreditam, por causa do jeito que foi escrito, a linguagem, que foi o próprio Moisés que escreveu Jó. E foi nesse mesmo tempo que ele escreveu esses 5 livros. Os teólogos, filósofos, escritores, maioria deles entendem que Deus narrou o livro de Jó para Moisés. Lembra que eu falei que Jó foi o primeiro livro encontrado, o primeiro manuscrito? Então, assim, é esse homem que Deus escolheu. Um homem que nasceu judeu, ele nasceu no meio do povo hebreu, ele teve que ser escondido, porque senão ele seria morto. Deus levou ele para dentro, olha os propósitos de Deus. Deus levou ele para dentro do palácio. Então ele não cresceu aprendendo a lei de Deus. Ele cresceu aprendendo o que os egípcios sabiam. A lei dos egípcios, os deuses dos egípcios. E a Bíblia fala ali em Atos, que a gente leu no capítulo 7, que ele foi mestre das letras. Tipo assim, ele era muito inteligente. Ele foi ensinado ali. Por que será que Deus permitiu, né, ele estar ali dentro do Egito? Porque olha o propósito que Deus tinha para ele. Você, filho, vai escrever a Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia. E é aquilo que a gente fala até hoje e a gente olha para a Bíblia e a gente vê que é verdade. Deus tem caminhos inescrutáveis para fazer o propósito se cumprir. Tirou ele da mãe, pôs num rio, né? Colocou dentro da casa de Faraó, viu? Ele se sentir, você entendeu? Para que ele pudesse sentir a dor daquele povo, para que Deus pudesse usar ele depois, tá? Então, assim, é esse homem, gente, que escreveu esses livros. Então, toda vez que a gente for lendo esses 5 primeiros livros, e depois lá o livro de Jó, não é provado, tá? Que o livro de Jó foi escrito por Moisés.
Vou até ver como é que esse livro aqui traz, porque eu acho que... Não lembro como é que tá. Tá aqui, anos proféticos. Neemias, Esther, Jó. Ele está no livro de sabedoria. 147. Olha, ele fala que é o livro considerado por muitos eruditos como o primeiro e mais antigo livro de toda a Bíblia, mas também não fala do autor. Lá no Novo Testamento também é que tem as cartas, Paulo assinava, né? Os evangelhos, mas tem livros como a carta aos Hebreus que não tem o autor. Então, o que os eruditos faziam na hora de estudar? Eles comparavam o jeito de escrever, a linguagem, e aí por causa disso eles entendem que foi Jó que escreveu. Pensa, se foi Moisés que escreveu. Se Moisés escreveu os 5 primeiros livros e Jó é o livro mais antigo, É igual Hebreus. Hebreus. Alguns falam, né? Mas a forma de falar É parecida, né? Então é isso. Gente, quem não leu o livro de Êxodo vai ler. Quem não leu ainda? Não leu? Então, assim, leiam. Por quê? Porque tem muito detalhe, tá? E aí, a aula que vem, a gente vai falar de todos esses detalhes. Da Páscoa, da construção do tabernáculo, das leis. Então, assim, vocês precisam ter lido. Senão eu vou falar e daí vocês não vão saber onde tá. Tá? Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou? Alguém tem algo a acrescentar? Quem que é Jesus no Êxodo, gente? Isso, ele é o Cordeiro Pascal. Gente, tem umas alunas que estão fazendo a tarefa, tô adorando, hein? Escreveram lá nos livros? Amanhã tem o evento da igreja, tá, gente? Das mulheres. Vamos ver se a gente vai lá dar uma relaxada. Amanhã é só assistir, né? Cinema deve ser uma delícia, né? Tô doida pra ver que filme que é. Não tenho a mínima ideia de que filme que é. Vai ser surpresa. Gente, se eu vou sentar perto de alguém, assim, amiga, né? Se eu dormir, a pessoa me acorda. Não pode levar almofada. Eu já perguntei se podia levar almofada. Falaram que não pode, não. mas sempre vai ter uma que vai levar. Sempre tem, né? Não pode divulgar qual filme que vai ser. Hã? Você sabe? Ah, bom. Eu não sei. Não, eu pedi várias vezes lá pra Graça. Falei, me conta, me conta. Não, elas nem respondem. É um filme mesmo. É um filme cristão, eu acho. Ah, com certeza, né? Acho não. Oi. Eu faço compartilhar para minha vida. Pode, pode. Eu queria saber, porque assim, eu entendo que a gente tem que ter um tempo realmente de oração, de leitura, e apesar que o pastor já também deu um caminho, né? Mas aí também um tempo de Devocional. Aí eu queria saber, tipo, porque se for ver, eu sei que é errado falar isso, mas não dá tempo.
fazer. Porque ou faz também muito rapidinho, ou foca só em tudo. E aí eu tô tentando me organizar e separar um dia para mim, um dia para ela, assim porque eu me ensinei um livro. Eu queria ver um retorno seu sobre o que você acha que você faz, sabe? Gente, é assim, ó. Vida com Deus é um relacionamento, tá? Então, assim, o que a palavra fala que ele é? Ele é o amado das nossas almas, né? Então, assim, ele é o nosso melhor amigo, ele é o amor da nossa vida. Então, assim, a maneira como eu me relaciono com o amor da minha vida não pode ser a maneira como você se relaciona, pode ser diferente. Então, assim, não existe uma regra, Bruno. O que você precisa entender? E quando eu entendi isso, ficou mais fácil. Você lembra que eu falei que o apóstolo Paulo fala assim, que a gente não pode se deixar escravizar? Em nada, nem por isso. Eu não posso impor, falar assim, vocês têm que orar 20 minutos, depois vocês têm que ler 10 minutos e depois vocês têm que fazer. Não, cada dia vai ser de um jeito. Tem dia que eu falo o dia inteiro com meu marido. E a gente só troca carinho. Tem dia que a gente mal se fala. E quando a gente deita, a gente dá um beijo um no outro ali e tal, mas o amor não morreu. Só foi um dia daquele jeito. Então, assim, o que você tem que fazer? Procurar dar o seu melhor. Vai ter momentos da sua vida que você vai ter um tempo maior para investir com Deus. Eu estava nesse momento. Eu ficava a manhã inteira lendo a Bíblia, lendo um livro, aí eu orava, aí eu colocava um louvor. Por quê? Porque eu estava no momento que eu podia fazer isso, tá? Eu estava em lua de mel. Agora eu estou trabalhando fora. Tem dia que eu mal consigo pegar na Bíblia. Ontem eu fui ler a Bíblia à noite, a hora que eu cheguei do serviço, eu tomei um banho e eu tinha 1 hora para descansar, porque eu ia... Fernando falou, eu vou fazer Uber e aí a hora que eu chegar a gente começa nos doces. Aí eu peguei as minhas Bíblias, eu peguei tudo isso aqui mal um pouco, coloquei tudo lá na minha... Tomei um banho, coloquei na minha cama, liguei o ar, falei, agora eu vou ler a Bíblia. Aí entrou ela no quarto. Ô mãe, ai, não, porque assim, eu passei o final de semana fora, né? Então, assim, aí ela quis me contar pro final de semana dela, ela saiu com a avó, ela ganhou roupa, ela quis me mostrar, e vai, e vai, e vai, e vai, e as Bíblias tudo fechado. Aí ela saiu, falei, agora eu vou ler. Peguei a Bíblia, entrou o Caleb. Eu tenho uma tarefa, eu não sei fazer essa tarefa. Chorando. Porque eu sou um burro. Porque eu, calma, Caleb, vai ministrar o Caleb, acalmar o Caleb. Filho, faz assim, vai tomar um banho. Olhei a tarefa, eu não sabia fazer. Aí falei, ó, vai tomar um banho, que a hora que o pai chegar, ele te ensina, ou eu vou ver se a mãe não sabe. Aí ele foi tomar um banho, falei, agora eu vou ler. Ele tomou banho 5 minutos. Voltou com o cabelo molhadinho, assim, penteadinho de lado, só de cuequinha. Que ele fica só de cuequinha em casa. Deitou do meu lado na cama, puxou o edredom, porque eu tava com o ar ligado, e ficou assim pra mim. Mãe, como foi no Você Faz? Então, assim, não teve problema. Porque eu me relacionar com meus filhos também é eu me relacionar com Deus, né? Então, assim, hoje eu tenho maturidade para não me cobrar. Não deu tempo de eu ler a Bíblia hoje. Não tem problema. Deus não me ama menos por isso. Vai chegar uma estação que eu vou ter mais tempo. Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que ver o que é prioridade para você. Ai, pastor, eu estou engajada no estudo, prioridade para mim é ler a Bíblia. Então, o tempo que você tiver, você vai ler a Bíblia, com foco de estudo, tá? Assim, tira um momento, a gente não pode, né, faz uma oração, igual assim, tem dia que eu consigo falar pro Fernando, oi amor, bom dia, oi, hoje eu tenho que chegar no café 7, hoje foi assim, falei, amor, já tô atrasado, chegando no café 15 para as 8, daí eu entrei, tomei um banho, daí ele fez o café, daí eu me troquei, a gente entrou no carro, a gente conversou 5 minutos indo pro café. Então vai ter dia que você vai falar com Deus indo pro serviço, mas vai ter dia que você vai acordar mais cedo, você vai conseguir ficar ali 20 minutos na presença. E esses 20 minutos, eles não são mais importantes. Pode ser que naqueles 5 minutos, Deus fale algo no teu coração que mude a sua vida, tá? Então, assim, a minha orientação é, o que você quer para esse momento da sua vida? Eu sabia que eu ia começar a turma de estudo, Deus tinha falado comigo. Eu fiquei uns 4 ou 5 meses bem tranquila. Eu me dediquei em estudar.
Eu fiz as apostilas, eu li todos esses livros, eu li Bíblia, porque eu já li Bíblia outras vezes. E tal, e tal. E agora? Agora eu já estou dando um estudo e eu queria continuar, tá? Não dá. Então eu estou bem tranquila. Vai vir o trimestre que vem, oh Deus, tem dia que eu falo, eu tenho que ter... Deus, calma. O hoje é o hoje. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Nem vocês sabem se vão estar aqui amanhã. Então, assim, leva sem ansiedade e dá para Deus o teu melhor do teu dia. Porque eu falo para Deus, ai Deus, mas ó, eu tô trabalhando. O senhor não podia fazer alguma coisa para mim, não precisar trabalhar? Que daí, ó, eu vou ler a Bíblia mais, né? Eu vou estudar mais. E ele falou para mim, eu dei esse tempo, filha, agora eu quero que você trabalhe. Amém. Então, assim, não se cobre. O seu devocional é esse tempinho que você tira. Você pode usar um livro. Eu, muitos anos, usei livros devocionais. O que é um devocional? Um versículo e uma explicação. Hoje, eu não gosto de ler devocional. Porque, às vezes, aquela explicação não é aquilo que Deus falou comigo daquele versículo. Tem dia que eu leio. Mas eu prefiro eu ler a Bíblia. O que eu faço? Eu abro, tipo assim, também não faço roleta. Hoje eu falo assim, hoje eu precisava de um conselho. Eu vou em Provérbios. Eu vou em Salmos. Igual ontem eu precisava orar por uma moça à noite. Falei, Deus, eu preciso de uma direção de oração. Deus falou, na hora, no coração, vai em Salmos. Cara, eu abri, eu tinha um salmo, aí eu fui lendo. O Salmo 4 era tudo que a moça estava passando. Eu orei o salmo com a moça. Ela falou que já fazia mais de meses que ela não dormia. Eu mandei o salmo para ela e fiz uma oração com ela, orando aquele salmo e continuei orando. Ela me mandou hoje de manhã, falou assim: foi a melhor noite que eu tive na minha vida. Fui eu? Não, foi eu, Beth. É que eu sou muito usada, sabe? Não, é Deus. Então, assim, é isso, tá? Não se cobre. Eu tenho tempo no domingo. Tenta acordar no domingo. Tira, tipo assim, eu vou tirar minha manhã de domingo para ler a Bíblia, para estudar. Mas, assim, não se cobre. Leva. É um relacionamento. Deus é uma pessoa. Ele não é uma empresa que a gente presta conta todo dia. Eu tenho que ler 20 minutos, orar mais 25 minutos e ler aquele livro. Não, não é assim. Deus não quer se relacionar com a gente mecanicamente, tá? Às vezes lá no teu trabalho ele vai te dar um tempinho para você orar com uma pessoa, você vai orar para a pessoa e depois falar assim: "Gente, eu orei para a pessoa, era tudo para mim". É assim, tá? Então hoje eu levo assim. Se você tem dificuldade, compra um devocional. Eu tenho vários para te indicar. E o dia que você conseguir orar 5 minutos, você ora 5 minutos. O dia que você conseguir orar 20, você ora 20. O dia que você não conseguir orar de manhã, você ora na hora do almoço. O dia que você não conseguir orar na hora do almoço, você ora à noite antes de dormir. Um dia eu deitei para... Eu não tinha orado de dia. E deitei à noite e falei, eu vou orar. Mas eu tô tão cansada que eu vou orar deitada. Aí eu só lembro que eu falei assim, Deus, não lembro mais nada. E no outro dia de manhã eu acordei com um peso no meu coração. E Deus falou assim, você é mãe. Se você pegar o seu filho no colo e for amamentar e ele dormir no teu peito, que problema tem? É isso, filha. Ontem você precisava disso, deitar no meu colo e dormir. Você estava cansada. Amanhã é outro dia. Bem? Foi até bom o direcionamento que o pastor deu sobre o que orar. Porque às vezes eu falo assim, vou orar. Daí eu começo a orar. Daí eu vou. Daí, tipo, parece que só vem o silêncio, sabe? Eu até estava falando com uma amiga minha e ela falou assim: fica em silêncio no princípio de Deus. Entendeu? Porque às vezes a gente não precisa nem falar. E realmente. E aí o que eu faço? O relacionamento tipo, durante o dia. Por exemplo, aconteceu uma situação, Deus. Tipo, eu continuo conversando com ele, sabe? Aí esse dia eu tava no meu trabalho, aí eu tava indo pro banheiro, aí eu tava pensando assim, sabe? Pensando numa coisa, poxa, por que isso? Aí na hora ele veio e assim, mas e você? E começou a me ministrar, sabe? Eu falei assim, gente. E eu acho que relacionamento é isso mesmo. O Espírito Santo é uma pessoa. O tempo todo você está falando, porque de sentar e orar por uma hora, eu tenho muita dificuldade, não sei. É muito difícil aí, por isso foi muito bom até aquela orientação do pastor, né, sobre que horário. Eu tirei foto do telão ali para eu conseguir bater em cima daquilo, né? Tem um caderninho de oração. Então, na verdade, eu estou
um jeito. Um hábito. Porque antes eu não conseguia escrever, também não gostava de ler. Para orar também não era. Eu sei que é constância, né? Porque você está ali não sentir. Mas também tem dificuldade para sentir. E hoje, tipo, esse ano, eu estou me organizando mais com o que eu quero. E aí, não sei, deve ser todo mundo, só que o tempo passa muito rápido. E às vezes, tipo assim, de responder, por isso quando eu falo para vocês, eu fico em paz, porque nem pressa de responder, porque eu sei a correria de responder uma mensagem que mais parece simples, mas tem tanta coisa simples para fazer, e quando meu dia já passou. Então, assim, e aí eu me sinto preocupada, porque parece que eu estou separando outras coisas tentando encaixar Deus. E eu sei que deve ter essa vontade, tipo assim, mano, eu preciso fazer para Deus e vou encaixar as outras coisas, só que é muito difícil, né? Mas conforme você vai fazendo e você vai pensando que isso hoje é, tipo assim, a sua vontade, a sua prioridade, você vai evoluindo. Você não vai conseguir mudar a tua rotina toda de hoje para amanhã. Ontem eu não orava, hoje eu oro 1 hora. Não é assim, tá? Então vai se dando esse tempo. O importante é ter foco. Pensa o que você quer. Eu tive momentos na minha vida que eu falava assim, eu preciso de cura. Eu tô muito magoado, eu tô muito ferido, eu preciso de cura. E eu eu comprava livros sobre cura, aonde na palavra falava sobre isso, e aí eu lia isso, não ia lendo. A gente tem que ter foco. Igual eu falei pra vocês, hoje, a gente tá vivendo os fins dos tempos. Eu tô doida pra estudar Apocalipse. É isso que o tempo que eu tenho, eu tô no Apocalipse. Aí, o tempo, por quê? Porque eu vejo que vamos dizer assim, é a necessidade do momento. Né? Então, assim, e eu quero ensinar a Bíblia. Por quê? Porque as pessoas precisam entender. A gente está sendo enganado. Então, assim, é o teu foco. Ah, pastor, eu estou num outro momento, estou com crise no meu casamento. Então, minha filha, bora fazer casados para sempre. Bora procurar o GC de casais. Né? Ler livros sobre isso, ver o que a palavra fala sobre isso. E é isso. E tem que descansar, né? Na hora que chega em casa. Mas, ó, vocês tirarem um dia na semana para vir estudar a Bíblia. Porque, tipo assim, a pessoa já vai no culto de domingo. Aí pegou um dia e falou, não, eu vou fazer um estudo. E tá aqui, é 2 horas por semana. Já é uma mudança radical na sua vida. Para uma pessoa que não lia a Bíblia. Você tá procurando ler e ainda tá vindo no estudo. Entendeu? E é assim, também. Vou orar para a gente terminar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite tão preciosa. Te agradecer, Pai, pela porção que o Senhor derramou sobre nós. Te louvo, Pai, porque a tua presença ela é real. Te louvo porque o Senhor nos ensina nas pequenas coisas. E nós temos, Pai, aprendido tanto aqui uma com as outras. Muito obrigado por essa comunhão também que flui aqui no nosso meio. Eu sei, Pai, que o Senhor sempre faz além daquilo que a gente pensa, imagina. E eu sei que isso aqui é muito mais do que um estudo. O Senhor tem criado, Pai, um ambiente, Senhor, de comunhão, de amizades. E eu sei, Pai, que isso vai ser bênção para todas nós. Te agradeço pela vida dessas que estão aqui, das que vão assistir também online. Que o Senhor possa abençoar e derramar bênçãos sem medida sobre cada uma, sobre as suas famílias, sobre as suas necessidades. E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém?